Jornal da Cultura Paulista. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Escritório São Paulo de Contabilidade. Há 72 anos crescendo com sua empresa. Olá, boa noite. Terça-feira, 24 de novembro. Temporal provoca estragos em várias cidades do interior de São Paulo. Em São Carlos, vários estabelecimentos comerciais foram invadidos pela água. Especialistas alertam que os temporais vão ser ainda mais frequentes no verão. E veja também nesta edição. Mais de 520 casos suspeitos de microcefalia são registrados no Brasil. Doença preocupa gestantes. Se possível, não usar repelente, né? Existem repelentes próprios para isso, o repelente é seguro na gestante. Em tempos de crise, brasileiros deixam de comer fora de casa. O setor sofre com a queda no faturamento. Numa padaria nós temos um mercadinho, nós temos a produção de pães e doces e nós temos um restaurante e uma lanchonete. Então consegue sobreviver numa situação por essa característica. Conversar e brincar com as crianças ajuda no desenvolvimento físico e emocional delas. Nós começamos esta edição falando do temporal que atingiu a cidade de São Carlos. Hoje pela manhã, o município decretou estado de emergência. De acordo com a Defesa Civil, 75 estabelecimentos comerciais foram afetados e 65 veículos foram danificados. 7 pontos de alagamento foram registrados ontem à tarde. O temporal atingiu também outras cidades do interior de São Paulo. Em Bauru, no oeste do estado, um motociclista teve a moto arrastada pela enxurrada. Ele foi resgatado da correnteza por um grupo de pessoas. O resgate foi dramático e arriscado também para os que ajudavam o motociclista e tiveram que fazer uma corrente para puxá-lo da água. Em São Carlos, também no oeste do estado, a tempestade chegou com força e encheu rapidamente ruas e avenidas. Carros boiaram e foram arrastados pela correnteza. A enchente invadiu casas comerciais no centro da cidade. A loja de sapatos perdeu todo o estoque. Em outra, móveis e eletrodomésticos foram atingidos. Na rua, funcionários tentavam segurar um freezer levado da loja pela correnteza. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, ao meu lado está o consultor ambiental, Adalberto Cunha. Adalberto, boa noite. Obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite. De que forma esses fenômenos têm alguma ligação com o El Niño que o pessoal está falando tanto? Tem até intensificado em todas as emissoras de TV, nos rádios, na rádio, no Jornal Impresso, a gente tem visto falar muito do El Niño nessas últimas semanas. De que forma esse temporal tem uma relação com o El Niño? Bom, Tiago, a gente não pode se esquecer que o fenômeno El Niño, apesar de ocorrer lá na região do Pacífico, na costa do Chile, ele provoca um aumento muito forte da temperatura nessa região, que, ao chegar na Amazônia, provoca uma evaporação maior. Essa evaporação maior acaba sendo transferida para a região centro-oeste e sudeste do nosso país. E nós, da região aqui central do estado, sofremos cada vez mais a vinda de chuvas intensas e em curto espaço de tempo. Isso prejudica porque você não tem muitas vezes como controlar, como avisar a população, e os danos a gente viu na reportagem, não só em São Carlos, mas outras cidades, são muito severos. Agora, os temporais devem ser mais frequentes agora para o verão também, né? A tendência, segundo o INPE, que é o instituto que cuida disso, é que até março ocorram mais frequentemente e em maior intensidade até do que ocorreu na nossa região. Agora, a pessoa que passar por esse problema, que acontecer isso na frente de casa, na cidade dela, é importante tomar alguns cuidados para evitar aí um dano maior, né? Sim, eu acho que muitas vezes as pessoas ficam afoitas, elas querem sair da situação. Então ela está de moto, ela fala assim, é uma enxurrada pequena, é menos de meio metro, eu vou passar com a moto. Só que a força da água é tão grande que acaba causando aí que a moto caia e a pessoa, às vezes, pode ir a óbito, né? Não conseguir sobreviver. Dentro de carro também tomar cuidado, se possível sair da região mais baixa e ir levar o carro para uma região mais alta. Se começar muitos relâmpagos, muitos raios, evitar de toda forma áreas com árvores, porque são áreas propícias não só a atrair raios, mas com vento mais forte também cair.
Agora, no caso de alagamentos, pode aumentar aí o risco de algumas doenças, né? Sim, a gente tem aí doenças muito comuns que a água transmite, por exemplo, a leptospirose, que a urina do rato, né, transmite. Então, não ficar andando, circulando em lugares alagados. E, infelizmente, né, a água traz maior probabilidade de proliferação do nosso famoso Aedes aegypti, um mosquito que é causador de seríssimas doenças e que a gente está vendo que está causando aí muitas preocupações até no Ministério da Saúde frente ao Zika, que é um dos parentes, né, da dengue, que é mais conhecida na nossa região. Ok, Adalberto, muito obrigado pela presença mais uma vez, pelas informações. Boa noite para o senhor. Boa noite a todos. Nós falamos do mosquito da dengue, é por meio dele que uma doença que preocupa muitas mães é transmitida, a microcefalia. Já são 520 casos suspeitos em todo o país. A suspeita é de que os casos sejam resultado da infecção da mãe durante a gestação pelo Zika vírus, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Grávida de 9 meses, Michele aguarda ansiosa a chegada do pequeno Arthur. Apesar da gestação tranquila e do pré-natal em dia, a futura mamãe ficou assustada quando soube dos casos de recém-nascidos com microcefalia. É um assunto muito sério. Não vejo a hora dele nascer logo. O aumento do número de bebês nascidos no Nordeste com malformação do crânio tem preocupado o país. O Ministério da Saúde investiga se há relação entre a má formação e o Zika vírus, transmitido pelo mosquito da dengue. Os sintomas da doença são bem parecidos com os de uma virose. Febre intermitente, dores pelo corpo e manchas vermelhas na pele que podem coçar. Mesmo considerado um vírus pouco agressivo, a orientação é que as gestantes fiquem atentas aos sinais e se previnam. Evite o máximo a possibilidade de picada pelo Aedes, pelo mosquito. Ver se não tem água, se os vasos estão com areia. Evitar realmente acúmulo para que a larva não progrida e vire um mosquito. Se possível, usar repelente, né? Existem repelentes próprios para isso. O repelente é seguro na gestante, exatamente de novo para evitar a picada do mosquito. Bandidos roubaram R$ 2.500 de uma borracharia ontem à noite no bairro São Geraldo, em Araraquara. A vítima chegou a ser trancada no banheiro. Os dois criminosos fugiram em uma moto. A polícia militar fez buscas pelo local, mas até o momento ninguém foi preso. E no próximo bloco nós vamos falar sobre economia. Em tempos de crise, comer fora de casa se tornou item de luxo para os brasileiros. O setor já sente queda no faturamento. E ainda? Conversar e brincar com as crianças ajuda no desenvolvimento físico e emocional delas. Os detalhes daqui a pouco. Auto Posto Vaz Filho oferece para você muito mais que serviços básicos. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, além de atender sua necessidade. Oferecemos excelência em nossos produtos e serviços, loja de conveniência, troca de óleo, combustível de total qualidade e atendimento com profissionais qualificados e dedicados, sempre pronto para atendê-lo. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara. Auto Posto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP. Qualidade é a nossa bandeira. Você vai viver o universo. Moda, beleza, comportamento, saúde, cultura e muito mais. De segunda a sexta, Universo Mais. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Escritório São Paulo, a maior referência em assessoria contábil em Araraquara e toda a nossa região. Com atendimento personalizado e equipe especializada, o Escritório São Paulo realiza assessoria em folhas de pagamentos, consultorias, emissão de CNDS e arquivamentos eletrônicos. Além de deixar seus arquivos à sua disposição via online, tudo com muita praticidade, conforto e a máxima segurança que só o Escritório São Paulo tem. Escritório São Paulo, consultoria e contabilidade. Tradição com inovação. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações.
Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando eu, você, ao mundo. Conectando Tex, é a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Em tempos de vacas magras, comer fora de casa é um dos primeiros itens riscados da lista. E esse setor de alimentação sofre com a queda no faturamento, principalmente as lanchonetes. Uma refeição cada vez mais salgada. Comer fora de casa ficou 9% mais caro entre janeiro e outubro deste ano. O preço aumentado bastante. O preço sobe e a frequência diminui. Uma pesquisa realizada no mês passado por uma empresa especializada no ramo de restaurantes identificou que 38% desses estabelecimentos tiveram uma queda no faturamento superior a 10% durante todo este ano. E quem mais sofreu foram as lanchonetes. Aumentou muito o custo nos mercados, as compras estavam mais caras e teve que ter um reajuste. E aí com isso o movimento? Aí diminuiu bastante. A pesquisa ouviu 200 empresários do ramo da alimentação em 5 capitais brasileiras. 49% das lanchonetes viram o faturamento cair. O mesmo aconteceu com 38% dos restaurantes à la carte e com 40% dos restaurantes por quilo. As padarias foram as que se saíram melhor com a crise. 28% tiveram redução nos ganhos. Numa padaria nós temos o mercadinho, nós temos a produção de pães e doces e nós temos um restaurante e uma lanchonete. Então consegue sobreviver numa situação por essa característica. As padarias contam ainda com uma vantagem: uma clientela cativa que não abandona o cafezinho e o pão na chapa de todo dia, mesmo que ele esteja mais caro. É perto sim de outros lugares, mas a padaria tem que ser fiel, não tem jeito não. Conversar, brincar, fazer graça com os bebês. Essa interação, além de ser muito gostosa, é benéfica. Isso ajuda no desenvolvimento físico, emocional e contribui para que a relação entre pais e filhos seja construída. Muita conversa. Vem brincar comigo, tio. E brincadeiras. Quanto mais a gente conversa, mais ele tenta balbuciar, ele tenta conversar, interagir. Então eu acho que isso faz super parte da aprendizagem, de desenvolvimento mesmo de fala, musiquinhas agora. Essas atividades fazem parte da rotina de Naila e do filho Miguel, de 10 meses. A mãe conta que desde os 3 meses de gestação já conversava com o filho na barriga para desenvolver a parte sensorial e também afetiva. Uma pesquisa avaliou as principais formas de interação entre mães e filhos em 7 países. Aqui no Brasil, em primeiro lugar, ficou a conversa, seguida das brincadeiras que façam a criança rir. E, por último, o uso de brinquedos. Segundo especialistas, essa interação entre pais e bebês é fundamental para o desenvolvimento das crianças, pois é dessa forma que elas irão aprender a se expressar e a ter uma relação mais próxima e saudável com os pais. De 0 a 2 anos, as crianças estão desenvolvendo 5 sentidos. Estão atentas aos barulhos, contato visual, o que chama atenção, a textura das coisas. E tudo isso é exatamente esse encantamento que acontece com as crianças através dessa relação com os pais. É onde a criança aprende sobre ela, mas aprende também o outro. E nós ficamos por aqui. Assista agora o Painel Paulista. Outras informações também no Jornal da Cultura, logo mais às 9 da noite, com William Correia. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Jornal da Cultura Paulista. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Escritório São Paulo de Contabilidade. Há 72 anos crescendo com sua empresa.